O Senhor Jesus estava dando uma exortação e um ensinamento para os seus discípulos. E ali havia uma multidão a qual estava ouvindo a palavra do Senhor. E ele falava, chega um dado momento da pregação, ele começa a falar do céu, do momento a qual todos seriam salvos. E chega um momento da pregação, ele está pregando, ele continua falando sobre o céu, e aí ele começa então a explicar como que nós devemos estar, como que devemos nos preparar, qual é a maneira correta de estar se preparando para a volta de Jesus. Como que eu faço? Aí Jesus, ele começa um ensinamento, creio que muitos já ouviram essa mensagem, mas eu creio que o Espírito Santo quer nos ajudar aqui. Olha o que diz o versículo de número 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu vou parar um pouquinho, não é nem o contexto da história do que eu quero chegar com vocês hoje. Mas eu preciso lhe explicar uma coisa. Você já deve ter ouvido, por exemplo, há alguns anos atrás, aqueles que são um pouquinho mais velhos vão se lembrar que as pessoas tinham um dito, um comentário que nos anos 2000 o mundo vai acabar. Você deve ter ouvido falar sobre isso, né? Os mais velhos, como o irmão que está aqui comigo aqui, eles conhecem, eles já ouviram, mas os mais novos, quem nasceu depois de 2000, não vai conseguir entender. Mas o pessoal que trabalha aqui entende que nós temos aqui já uma certa idade e nós lembramos de que muitas pessoas ficavam amedrontadas no mundo inteiro. Olha, nos anos 2000 o mundo vai acabar. Quando chegar em 2000, tudo vai acabar, o Senhor Jesus vai voltar. E muitas pessoas caíram nesse conto, caíram nessa mentira. E quando isso aconteceu, é um fato bem intrigante, que quando chegou o ano 2000, o período de festas para muitos que estavam apreensivos, naquela virada de ano, e agora? Será agora, já na primeira hora, nos primeiros minutos que Jesus vai voltar? Quantas pessoas absurdamente gastaram tudo que tinha, esbanjaram o que tinha, venderam o que tinha, foram viver uma vida de regalia, ou enfim, fizeram, poucas e boas com tudo que tinha, porque ficaram sabendo que o mundo ia acabar. E aí vem Jesus e desde este tempo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre foi a mesma. A palavra diz que o Senhor é o mesmo e Ele não muda nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembrando que o Senhor para nós é a palavra. A sua palavra revela quem é o Senhor. João 5,39. O Senhor está se revelando pela palavra. Aí sai um doido qualquer e fala, olha, o mundo vai acabar nos anos 2000. E eu tenho certeza, Deus veio falar comigo. Aí a pessoa sai falando aquilo que não é. Ela sai falando uma coisa que Deus não disse que faria. Aí você veja que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele diz, olha, eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei como isso vai acontecer. Quem sabe é o Pai. Nem os anjos que estão no céu com meu Pai, eles sabem quando chegará esse dia. Mas o Pai sabe. Tem pessoas que elas se acham até mesmo no critério de chegar, de proximidade, de comunhão, se acham até mais próximos do Pai do que o próprio Filho, o próprio Jesus Cristo. Então, nós temos que ter um cuidado para não ficar bitolados com a coisa que os outros falam. Porque me falaram, que a gente tem que ter um cuidado com isso, porque vai vir aquilo. Irmão, cuidado com tudo que falem para você. A Bíblia, o próprio Jesus disse, olha, vamos em tal lugar que Jesus está ali, ei-lo aqui, ei-lo ali, ele está lá. O Senhor disse, não vá, porque já aconteceu, Jesus já veio e levou seu povo. Não haverá tempo. Então, ele falando nesse sermão, ele diz, olha, não perguntem qual será o dia, qual será a hora e qual será o momento. Só o meu Pai o sabe. Aí ele continua explicando o que deve ser feito para a vigilância, para o cuidado de que quando esse dia acontecer, nós estejamos preparados. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca.
Então veja que o Senhor, ele usa um caso conhecido tanto por judeus, ele sabe que todas as nações da terra conheciam Noé, sabiam que Noé, ele foi um patriarca, ele que começou, posso assim dizer, através da família dele, você, todos nós, todo ser humano, tem uma linhagem da vida da casa de Noé, porque de Noé se nasceu todas as gerações que hoje existem, desde todo esse tempo. Então Noé é conhecido por todos, todos conhecem, ainda aqueles que não creem, todos sabem quem é Noé. Aí o Senhor conta a história de Noé, dizendo, olha, no tempo de Noé, as pessoas continuaram fazendo e vivendo a sua vida normalmente. Eles continuaram vivendo uma vida como se não tivesse fim, como se não tivesse um Deus, como se não tivesse regras, como se as coisas fossem um oba-oba. Eles continuaram curtindo a vida deles. Porém, chegou o dia que o Noé entrou na arca, a porta da arca se fechou ali as escotilhas, e aí então estava o Noé, sua família e todos os animais, e eu vou deixar bem claro que eu vou falar claro, alto e bom som para todos entender. Entrou animais ali, cada um de sua espécie, macho e fêmea. Não entrou 2 leões, não entrou 2 leoas, não entrou 2 elefantes, nem 2 elefantas, 2 elefoas, não, entrou macho e fêmea. Porque o Senhor já tinha o projeto de que a criação, macho e fêmea, pudesse procriar e constituir, crescerem novamente. Então, só tem um jeito de dar continuidade nas gerações, união de macho e fêmea. Isso foi o Senhor que instituiu. E aí você entende que Jesus fala sobre Noé para que todos se alertem e lembrem do que aconteceu com ele. É um alerta. Olha, lembra o que aconteceu com fulano? Eu vou dizer para você o seguinte, eu passei por uma experiência uma vez, não sei se boa ou ruim, mas toda experiência ela agrega para a gente, Toda experiência ela agrega. Tinha um local em Curitiba, eu era pastor na região de Curitiba, e tinha um local que uma conversão na rua, na estrada ali, ela mudou, não poderia mais fazer a conversão à esquerda, tinha que fazer uma volta, uma rotatória para voltar. E todos os dias, habitualmente, eu saía da minha casa e pegava sempre aquela rua. E mudou repentinamente. E por não saber, eu não tinha ainda conhecimento que teve essa mudança, que não poderia mais virar naquela rua. Eu sempre continuei virando. Até um dia que uma pessoa falou, olha, já levei não sei quantas multas nesse lugar. Eu falei, nossa, eu sempre passo por ali e eu nunca levei multas ali nesse lugar. Eu não sabia, nem sabia que havia mudado, que não pode se passar por esse lugar. Não, então, pastor, não passe mais por ali, porque graças a Deus o senhor não foi multado, mas o senhor estava indo no lugar errado. Eu falei, puxa vida, ainda bem que você me falou. E dito e feito, parece que foi um aviso mesmo do céu, e creio que foi. Passou uns dias. Aí chegou um momento que eu fui fazer a conversão, estava ali bem na esquina daquele cruzamento que não podia mais virar à esquerda, estava lá a Ciretran, que é o pessoal que cuida lá da cidade, lá, eles que ficam aplicando multas. E depois, posteriormente, foi colocado um radar, aí todo mundo que vira ali, eles recebiam multa. Graças a Deus, eu não fui a pessoa que recebeu multa, mas sem saber. Eu estava fazendo a conversão errada e estava digno da multa, porque eu não sabia. Porém, Deus foi bom comigo, que quando eu fiquei sabendo que não podia mais, eu já aprendi e não vou fazer mais isso. Quando você olha para o erro de alguém, não com um olhar de condenação, mas você toma uma lição para não fazer igual. Porque você viu o ônus, você viu o problema que veio por conta daquele erro. E ele falou, pastor, não foi pouco. Ele fez, se não estou me enganado, era 5 ou 6 multas no mesmo lugar que essa pessoa levou. Essa pessoa perdeu a carteira, perdeu o direito de dirigir e teve que voltar para a reciclagem. Neste mesmo local que eu passava todo dia.
Mas quando eu creio que há até uma misericórdia de Deus, claro que não nesse assunto, né, que estou te dando exemplo, mas há uma misericórdia de Deus, porque enquanto você é leigo, enquanto você não sabe o que deve ser feito, diz a palavra que Deus não leva em consideração o pecado que é dado pela ignorância. O que é ignorância? Quando você não sabe. Agora, quando você sabe que está errado e faz mesmo assim, aí existe uma causa, existe também uma justiça, existe também, como diz um dito, né, toda ação tem uma reação. Aí tem a reação. Olha, vocês escutem bem o que eu digo, porque o que aconteceu com Noé é o que vai acontecer quando o Filho de Deus voltar. Vai ser desse jeito. Todo mundo vai achar que está bem. Vão achar, porque não se esqueçam que no tempo de Noé, a Bíblia fala que não havia ninguém na terra que merecesse vida. Porque a Bíblia diz que o único achado, a única casa, a única família achada merecedora de viver era a casa de Noé. Ou seja, todas as pessoas viventes, elas viviam na maldade, viviam na malícia. Viviam, como a Bíblia diz também, uma passagem muito conhecida, que houve uma destruição da terra em Sodoma e Gomorra. Uma promiscuidade, era uma malandragem, era desejos de fornicação, era uma vida totalmente errada. Historiadores contam, né? A gente consegue também entender pela própria leitura bíblica, você claramente vê isso. Quando os anjos vieram tirar o Ló e a sua esposa e as suas filhas e os seus genros de dentro de Sodoma e Gomorra, para que descesse o fogo e enxofre naquela cidade, para destruir tudo aquilo, a Bíblia fala que os anjos vieram e enquanto os anjos passavam em praça pública, eles passavam, os homens da cidade estavam perseguindo os anjos. E eles chegaram, quando os anjos chegam correndo, entra para dentro da casa do Ló, e quando então eles começam a bater na porta e perguntar: Ló, quem que é esses homens bonitos aí? Quem que é esses homens que estão aí? Sabe qual o desejo desses homens de Sodoma e Gomorra? Eles queriam ter relações com os anjos. Misericórdia! Era uma promiscuidade, era um bacanal, perdoe a expressão, que é a verdade que eu tenho que lhe contar. É o que a Bíblia diz. E isso era o que estava acontecendo no período em que Noé ele entrou na arca. Para nós, a nossa arca é a nossa salvação. O dia que o Senhor resolver me chamar, eu vou receber a minha salvação. Espero eu e minha família toda, em nome de Jesus, ser salva. Somos salvos. Mas aqueles que continuam vivendo a vida como se não houvesse fim, esses o Senhor disse: olha, vai ser exatamente como no tempo de Noé. Ninguém vai estar percebendo, ninguém vai estar dando atenção para as pregações, porque eu imagino quanto tempo passou o Noé, né? 100 anos pregando martelo e madeira, e fazendo e porta, e fazendo corte com serrote, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e cortando madeira, e lenha para cá, e madeira para lá, e prego para cá, fazendo uma arca enorme. E quando tudo isso aconteceu, eu acho que é bem importante relatar isso, todos veriam a magnitude da grandeza daquela embarcação. E ninguém deu por conta que o Noé fez ele e a família dele. Ninguém botou a mão naquela arca. Só a família de Noé. Eu acredito que as pessoas perguntavam: Noé, o que você está fazendo aí, cara? Você está doido? Você está fazendo ar? Olha o tamanho desse negócio aí. Tua família são 5, 6 pessoas. Você está ficando doido? Irmãos, tem gente que olha para você que é de Jesus, que é cristão, que defende a fé, a palavra, você que defende a Bíblia, você que crê nos preceitos cristãos, você que crê na família tradicional segundo o que o Senhor instituiu, vão falar mal de você. Você é doido, você é fantoche de pastor, você quer viver dentro de igreja. É o que muitas pessoas falam. E na época de Noé, eu não duvido que era a mesma coisa. Ninguém dava atenção, porque o Noé estava apresentando a causa, mas todos podiam ter se arrependido, mas ninguém se arrependeu. Continuaram vivendo a vida. Aí você vê, tem gente que diz: olha, eu vou continuar. Quando der tempo, quando eu achar melhor, eu vou me converter. Vou ser batizado. Quando eu ficar mais velho,
Aí quando eu achar que eu já curti tudo no mundo lá fora, aí agora eu vou me converter, agora eu vou para a igreja. Pode não haver tempo. Porque quando fechou então a porta da arca, aí muitos voltaram atrás. Muitos choraram. Muitos viram que a água começou a descer, e chuva, e chuva, e chuva, e mais chuva, e começou a inundar a terra. E aí eles começaram a perceber, puxa vida, o Noé estava certo. Quantas pessoas estão assim, irmãos, que estão desapercebidas. Versículo agora de número 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo, no moinho será levada uma e deixada a outra. Dá uma prefiguração de que metade daqueles que se dizem estar com Deus não estarão. Versículo 42. Aí vem aqui a parte principal que nós temos que aprender. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Isso aqui o Senhor quer que a gente dê bastante atenção para isso aqui. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se você soubesse, ou se você tivesse uma data pré-marcada, dizendo, olha, Jesus vai vir amanhã. Hoje você vai na igreja, pede perdão, é batizado, coloca a tua melhor roupa, e agora, peraí, amanhã Jesus vai me buscar, eu tenho que estar alinhado, eu não posso estar no pecado. Se você soubesse a que horas viria o Senhor, você estaria preparado. Então ele está dizendo, vocês precisam ser vigilantes, sabendo que nós não temos uma data marcada, mas o pai de família que é consciente, que é vigilante, ou o pai ou a mãe de família, ou a família, melhor dizendo, que é vigilante, atenta à palavra, ela vai sempre estar na palavra de Deus. Ela vai permanecer na palavra de Deus. Ela vai permanecer naquilo que o Senhor disse. Eu vou me preparar, eu não vou para o pecado, eu não vou para a promiscuidade, eu não vou para o erro, não vou fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque eu sei que a qualquer momento o Senhor virá. Não sei quando, não sei que hora, não sei que dia, mas eu preciso estar preparado. O pai de família, ele cuida da casa, cuida da família, ele vigia sobre a esposa, sobre seus filhos, ele pensa. E aí ele dá esse exemplo e termina. Por isso, estai vós apercebidos, atentos, vigilantes, porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não penseis. O Senhor virá em uma hora que você pensa que não é agora. Porque ele disse claramente, vocês vão pensar que o Filho de Deus, ele virá em uma hora que você nem imaginava. Será que é hoje? Será que é agora? Será que é nesse momento? Então, esteja apercebido. Se você tem que resolver alguma coisa, se você tem que pedir perdão a Deus, pastor, eu estou sendo tentado na minha mente. Quando você é tentado na mente, eu vou deixar claro aqui para você, pastor, mas eu não consigo deixar isso. Se você é tentado na mente, você só precisa se apresentar diante de Deus e pedir perdão e pedir que Ele tire isso de você. Agora, quando você consuma o pecado, quando você comete o delito, aí você tem que ir lá pedir perdão para a pessoa, confessar, pedir perdão a Deus. Mas se é só na tua mente, é uma coisa diabólica, ore a Deus, peça a Deus que tire isso de você. E assim você vai poder viver novamente, ter paz novamente. Mas não se esqueça, seja vigilante, porque nós não sabemos quando. E se Ele voltar e nós fomos pegos desapercebidos, nós vamos perder então o direito de entrar na nossa arca da salvação. Coloque sua família na arca da salvação e não sai de lá por nada. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água e vamos interceder. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo por todas as pessoas. Meu Deus, que nessa vigilância que aqui fazemos, ó Pai, em oração, temor e respeito à Tua palavra,
Eu peço, meu Deus, que em nome de Jesus, todas as pessoas, ó Deus, que estão, meu Pai, desatentas, desapercebidas, que haja um despertar no coração dessas pessoas, para que elas voltem a crer, para que elas voltem, ó Deus, a entender a necessidade de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença. Assim, ó Deus, eu apresento a Ti esses copos com água e peço que neles tenham a Tua bênção, o Teu milagre, para que todos sejam que beberem destas águas sejam curados, livres de todo mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oro também, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, que as portas se abram em nome de Jesus. Bebam comigo desta água. Glórias a Deus.